Buenas noches. Vamos hablar con Dios, queridos. Oh grandioso Dios y eterno de Israel, Salvador, protector de nuestra alma. Oh Dios, en primer lugar, Señor, queremos darte las gracias por un día más de vida. Queremos darte las gracias por los servicios, el mensaje que fue llevado en el día de hoy, el mensaje que llegó a las personas del culto en la mañana, mensaje poderoso traído por tu Espíritu. Mi Padre, que cada palavra que foi ensinada, llevada a estas pessoas, se convierta, Senhor, em uma regra de vida, se transforme em uma costumbre espiritual para eles, de seguir tu palavra, cumprir tu palavra. Senhor, graças te damos por todos os que puderam chegar, por aqueles que estão escrevendo, que estão em los tapones e não estão podendo chegar. Que tu palavra chegue a eles, que tu palavra chegue ao pueblo em Panamá, em toda a Centroamérica, que sua palavra chegue, Senhor, a cada pessoa nesta noite. Não somente uma palavra para ouvir e guardar, mas uma palavra para ouvir, guardar e praticar, que é o mais importante, Senhor. Padre, hemos apartado estes últimos meses do ano 2025 para falar sobre tu igreja, porque há perguntas e várias perguntas. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a religião correta? A quem eu devo escuchar? Quem é o pastor que está bem? Senhor, não se trata de pastor, não se trata de igreja, não se trata de religião. Aqui se trata, Senhor, de escuchar sua palavra e ser obediente. Porque não sendo assim, não importa a igreja que a pessoa esteja, não importa, com todo o respeito, o pastor que está predicando, porque, Senhor, nossa função é predicar, mas nós outros não podemos cumprir a palavra por eles. Por isso, Senhor, toque em nosso coração, e quando eu digo coração, eu digo mente, para que podamos, Senhor, ter uma comunhão contigo, para que podamos, Senhor, dizer-te, és assim, lo harei assim, aunque está em contra de minha vontade, pero lo disse tu palavra, então lo harei. Isto, Senhor, é o verdadeiro Deus, isto é o verdadeiro pastor, isto é a verdadeira religião, se podemos dizer-lo assim. Tudo depende, Senhor, de cada pessoa que escute a palavra. É como em uma universidade, 30 alunos estudam, o maestro é o único para todos, pero ao final do ano, Senhor, alguns passam de ano e outros se reprovam, outros se quedam colgados. Não se trata de aquele maestro, se trata do aluno, lo que insiste o aluno com aquela palavra, com aquelas ensinanças, com aquelas gramáticas, com aquelas equações e por aí sigue. Oh Padre, a vida ela não depende de outros, ela depende de nós outros. Minha vida, Senhor, eu sou responsável por ela. Nada é responsável por minha vida. E tratando-se de lo espiritual é igual. Eu sou responsável por minha salvação. Eu sou responsável por lo que penso.
Eu sou responsável por lo que hablo. Então, Senhor, que tus palavras é de a cada dia que passa, é de ser verdadeira para mim, é de ser real para mim, é de ser real em la igreja, porque é de aí, Senhor, que viene a bendição. Padre querido e Padre amado, ensina-nos sobre a igreja primitiva. Ensina-nos, Senhor, como é seguir-te a Ti. Ensina-nos, ó Padre, como é viver para Ti. Lo que te agrada a Ti é o que nos importa, Senhor. Padre querido e Padre amado, em Tus manos encomendamos esse serviço. Estou consciente e seguro de que muitas pessoas, ou algumas pessoas neste momento, estão em um tapão, mas está conectado online, escutando a mensagem. Por isso, bendice a cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus. Cantemos nuestra canção, la que hicimos de nosotros. Que canção maravilhosa, em espírito e em verdade. Aleluia, diga-lhe a Ele. Isso, dile com fé. Te adoramos, sim, Senhor. Te adoramos. Aleluia, Senhor. Que dizem? Glórias a Deus. E em verdade, te adoramos. Aleluia. Que Panamá te adore, que Honduras te adore, que todo Centro-América te adore. Aleluia. Que Estados Unidos te adore, que Brasil te adore, Senhor. Aleluia, Padre. Que bonito. Suelte sua voz e cante com devoção. Aleluia. Mi Senhor, te entregamos. Aí está em secreto. Para quê? Para adorar-te, ó Rei de Reis. És que nasci, Senhor. És que nasci, ó Rei Jesus. Me placer. Me placeres adorar. Me placer. Me placeres Estar aqui na casa do Senhor. Aleluia, Padre. Que prazer vivir. Glória a Deus. en la casa de Dios, Donde gente, donde fluye el amor. una vez más, entonem esta canção para Deus. Es que nasci, Senhor. Es que nací, oh Rey Jesús. Mi placer. Mi placer es adorar. Mi placer es estar Placeres estar en los atrios del Senhor. en los atrios del Señor. Mi placer. Mi placer es vivir Em nome, igreja. en la casa de Dígale a Ele donde fluye. donde fluye el amor. Diga glórias ao Padre, glórias ao Hijo e ao Espírito Santo. Amém? Dê aplauso para Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, gente. Eu vou ler um pouco mais sobre Hechos de los Apóstoles. Amém? É importante estes últimos meses que antecede o ano 2026 e todo ano eu hago uma aliança com Deus. Sabe, são os 3 meses que meus propósitos são mais fortes com Deus. São os 3 meses em onde eu sei qual é a igreja que vou atender o ano seguinte. Sabe, dá para Deus me mostra tudo com esses 3 meses. São os 3 meses que a história da igreja sempre se repite. Quem é da igreja
pode observar, chega setembro, aí vem outubro, novembro, dezembro, candela. Sempre será assim. Eu estou sacando esses 3 meses para falar sobre a igreja de Hechos de los Apóstolos. Gente, vamos, antes de entrar em Bíblia, antes de falar da igreja, antes de falar de Deus, vamos conscientizar-nos de uma coisa: você é responsável por sua vida, e eu sou responsável por minha vida. Não podemos huir disso. Eu não posso tomar minha vida e pôr em mão de minha esposa. Por mais que ela me ame, ela não vai poder cuidar da minha vida. Isso é meu. Eu não posso pôr minha vida em la mão do pastor. Ele não vai poder cuidar. Lo muito que ele vai poder fazer é ajudar. Mas vai chegar um momento que eu tenho que caminhar. São decisões minhas, ok? Em la igreja é a mesma coisa que em la vida. Só que em la vida nós outros acostumbramos não, o mundo, eu vou dizer assim, o diabo, ele nos acostumbrou erroneamente. Então quando o hijo, ele não tem um bom resultado em la vida, são poucos os que se culpam a si mesmo. La maioria, la culpa, eles põem no papá. É que meu papá nunca serviu, por isso que eu saí assim. Não, é que não justifica, tu papá é tu papá, você é você. Não podemos, gente, transferir minha vida, o erro de minha vida a minha mamá. Não. Eu sempre fui persona, e não tenho nenhum problema em dizer, de caserio. E eu sou o único bispo de minha família. Porque não depende de eles, depende de mim. Eu quis ser algo diferente para mim. E pago o preço por ter algo diferente. E de isso se trata o culto. Não resulta, gente, estarmos, com todo respeito a todos vocês e a mim também, não resulta estarmos buscando justificativa para nada. Eu sempre digo uma coisa e sempre vou dizer: não busque motivo para ir-se da igreja. Não necessita buscar, porque o diabo, ele te vai pôr miles de motivos. Eu não tenho que buscar motivo para criticar a igreja, porque o diabo já llena minha cabeça de motivos. Isso está em mim. O erro não está em las igrejas. Incluso, mira, não gritou, não grita. O erro não está aqui. Isso aqui, gente, é matéria muerta. Entenda isso, matéria muerta não pode ser nada por matérias vivas. Isso é muerto. Isso é só na igreja, com todo o respeito, onde nós outros congregamos. Lo bueno de esta igreja não pode ser la silla. Lo bueno dessa igreja não pode ser as luminárias. Lo bueno de uma igreja não pode ser o show. Lo bueno de uma igreja é o que você leva dentro de você. A única coisa que importa em uma igreja é isso. O que você aprende e o que você leva dentro de você. E lá, e de uma maneira general, por isso estamos falando de Hechos de los Apóstolos. Você sabia que em Hechos de los Apóstolos praticamente não existiam igrejas? Eles predicavam em grutas, cavernas, em hojos, escondidos. E era a melhor época do cristianismo. A melhor época era aquela, porque era real. Eles não poderiam falar de Cristo. Você sabe, já lhe ensinei algumas vezes. Por isso tem o símbolo do pescado. Porque um cristiano não poderia dizer ao outro que era cristiano.
porque lo matava. Então eles diburravam um pescadito. Já viu o símbolo do cristianismo? Por isso é um pescado. É que a gente não sabe às vezes. Por isso é um pescado, que um não queria falar com o outro, sentia aquela fé, aquele feeling, e dizia, conchale, caramba, de onde é esse man? O que passou aí? Ele tem algo diferente. Aí ele mirava, ele tipo mirava, aí assim no piso. Coisa mais fácil é de empurrar aquele pescado, é só você ver isso aqui, ó. Já é um pescado. Qualquer diburrava com ele pé. Ah, ok, como está Pablo? Aí começava a conversação. Como está o cristianismo? Como estão os milagres? Eles poderiam falar. Era algo real. Gente, todo lo que é real, o diabo está destruindo. E vai seguir destruindo. Não vai existir nada mais real no mundo. Nada. Vamos tomar bastante cuidado. Eu estava escrevendo uma canção, que por sinal linda, bonita, que Deus me deu nesses últimos 3, 4 dias. E eu mandei uma foto aqui para mim, ahorita. E maravilhoso isso. E eu disse, Miriam, depois você já vai lá casa para você ver que palavra vai quedar bem em espanhol. Eu pensei, vai me mostrar isso dentro de uma semana, 5 dias, 3 dias. Bispo, é assim? O quê? Como é assim? Ah, não, que eu pus aqui na inteligência. Viu? Já sabia da canção. Se quer em inglês, põe em inglês, ela sabe. Em espanhol, sabe. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou super a favor. Mas eu tenho medo. Eu já digo de caramba, como vai ser o mundo futuramente? Porque Estados Unidos já está assim. Já não tem nem mais amigo. Se habla por computador, óbvio que ela sabe usar a tecnologia, eu também sabia usar, a Viviana sabe usar. Nós temos que saber usar. Em todo o que você vai fazer, você tem que tomar cuidado, gente. Por el amor de Deus, assim, ó. Não perda sua personalidade cristiana. Não deixe que nada quite isso de você. Não deixe as pessoas confundir a você com nenhuma religiosidade. Quando intentem fazer isto, corta imediatamente a pessoa. Ah, depois, não, eu sigo a Jesus. Não quero falar de religião, quero falar de Jesus. Isso é glorioso, essa é a personalidade que Deus quer de nós. Amém? Por isso, traímos e queremos trair o livro de Hechos de los Apóstolos, onde nada era bonito, mas era todo glorioso, onde nada era chamativo, mas era real. Incluso hoje teve uma coisa que me deixou pensando pra caramba. Brasil é o país da estética, Brasil, Colômbia, por aí vai. Vocês sabem disso, vocês sabem. E foram escorrer as mulheres mais bonitas do mundo, entre a mídia de eles. E escorreram 2 em Brasil. E as 2 que escorreram em Brasil, eram praticamente como índias. Não tinha, como se chama isso, mega hair, curta hair, não tinha nada disso. Não tinha pico grande, pico pequeno, pelo grande. Nada está criticando isso, está tudo bem. Tudo bem. Imagine-se, eu assim uma harmonização facial, me quero mais bonito que já sou, eu vou procurar problema por aí. Melhor não ser. Senão eu vou espantar a gente de tanta beleza. Não é nada em contra disso, mas não deixa perder sua personalidade. Nada é mais importante para você que você mesmo. O que é bueno em você, não o perca. Você aprendeu algo bueno aqui, com Deus, mantenha isso dentro de você. Não perda isso, não. Toma cuidado. Quantas vezes eu falei aqui com várias pessoas, eu falei, dijo Pablo, quantas vezes, guardo dentro de este jarro de barro um tesouro precioso. Qual era o tesouro precioso que Pablo guardava? Cristo. Oi, pastor Vitor, chegou uma mensagem da manhã, é glorioso.
glorioso. Eu senti super com gana de repetir a mensagem agora. Gloriosíssimo. Que Pablo disse a los discípulos. Você sabe que Pablo era inteligente. Pablo era top. E Pablo disse a los discípulos: quando me acerquei a ustedes, mi perna temblava. Sabe de quê? Temor. Como ele teria tanta admiração por Pedro, pescador, que um pescador poderia provocar em um homem como Pablo, que era grande entre os, vamos poner assim para que vocês entendam, entre os homens de las leis, entre os policias, vamos poner assim para entender. E quando ele chegou onde os discípulos, ele disse que ele temblava, ele tinha temor. Por que ele admirava tanto os discípulos? Porque os discípulos eram real em lo que eles viviam. E Pablo, quando ele começa a falar de Cristo a las pessoas, mira que coisa interessante. El pastor leu, esse pastor tem 25 anos. Se for um viejo legendo isso, eu não entenderia. Mas é um muchacho de 25 anos. Muchacho no bom sentido, porque é homem de Deus. Como eu sempre digo, é um homem de barba branca, espiritualmente hablando. Mas enfim, ele predicando, chega na parte que Pablo disse, ele disse assim: eu não he venido aqui predicar ou falar de nada, a não ser de Cristo. Aí ele ressalta aquele crucificado. Entenda-lo. Vengo a mostrar a você Cristo. Eu posso mostrar a vocês vários Cristos. Cristo ai bendito, Cristo papito Dios, Cristo que todo lo perdona tanto que você não para de pecar. Sabe por que você não para de pecar? Porque o Cristo, ele não para de perdonar. Mas você está redondamente equivocado. Porque Cristo, ele te perdona sim, em cada pecado no erro que você comete. O suyo já é perder mesmo. Eu dou o nome disso de ser vergüenzura. Cada um conhece de uma maneira. Só que se eu hablo isso, me vem mal. Como é ser pastor para falar isso? É um pastor que predica cachorro quitado. Eu não tenho cola que me pise. Não tenho problema nenhum. Então é diferente você levar a Deus dessa maneira, você ter a Deus desta maneira. Eu não estou sendo mal criado, eu só quero que em sua mente você diga: pera-se, eu não sou uno mais. Isso aqui não será na igreja mais que eu vou entrar. Não quero isso. Não quero quedar caminhando de um lado para o outro. Eu não quero parecer-me cristiano, eu quero ser cristiano. Pero isso está dentro de cada um, está bem? Isso está, eu não estou criticando, isso está dentro de cada um. E isso, quando isso acontece, quando nós outros conhecemos um evangelho primitivo, um evangelho verdadeiro. Eu estou falando de evangelho, mas você pode levar para qualquer parte de sua vida. Vamos cerrar a Bíblia um minuto e vamos olvidar que estamos na igreja. Matrimônios de antes é igual aos de hoje? Respeito de antes é igual ao de hoje? El amor de antes é igual que o de hoje? Porque o mundo está perdendo sua originalidade. Já não tem mais. Não tem mais. Já não tem mais pessoa. Você já não conhece mais persona que tem personalidade. É que não existe mais. Não existe. Não se vê uma persona. Mira, é só um exemplo, tá? Mira que roupa bonita. Por que você não come? Não. Como a gente me vai ver? A roupa é para você. Ou você se veste para a gente? A roupa é para mim. Eu vou vestir como me gusta. Vou usar o anteojo que me gusta. Que ridículo, problema sujo, eu não pedi sua opinião. Me gusta, me gusta. Personalidade. Tem
temos que ter isso. Eu sempre digo à minha esposa: serei ridículo solo. Nada será tão ridículo como eu. Serei verdadeiro solo. A vida tem que ser assim, temos que ter esta personalidade. Biblicamente, vamos entrar em isso para que você veja. El domingo, nós outros falamos, se recuerda, nós outros falamos sobre el ascenso. Vamos falar sobre el ascenso em um trabalho. Que você tem que fazer para ser ascendido no trabalho? Trabalhar como? Como os outros? Não, você tem que trabalhar bem, para que te pongan de supervisor, te ponga de gerente. Passado amanhã você será um acionista da empresa. O dia que tu jefe, tu dueño, vai vender a empresa, você é o primeiro. Você é o primeiro a ser chamado para comprar. Por quê? Você sempre está em primeiro, porque você trabalhou. Não igual que os outros, você trabalhou diferente. Porque se o matrimônio dura 15 anos, 20, 30, 40, 50, porque você casou diferente. Você vive na vida de casado. Então seu matrimônio vai durar. Há originalidade em seu matrimônio. Verdadeiro. Ascensão. Bíblia também. Há ascensão em la vida espiritual. E domingo falamos sobre isso. E paramos aí quando decimos varones galileus, se recuerda? Porque mira assustado Jesus sendo levado ao céu. Se recuerda da prédica de domingo? É o último parágrafo. Varones galileus. Quem dijo isso? Dos ángeles que se apresentaram ante eles e disseram: varones, por que está mirando tão raro para arriba? Você não sabe que este mesmo Jesus que você viu subindo, ele foi o mesmo que estava comendo aí com a prostituta. Ele foi o mesmo que estuvo aí orando por vocês. Em outras palavras, ele foi o mesmo que vocês mesmos mataram. É igual que hoje. É igual que hoje. Hoje o pastor, para cair bem, ele tem que falar o que você quer escutar. Senão ele cai mal. Pero aquele que te habla o que tem que falar, é porque está preocupado com sua alma. Então, el ángel dijo a eles: porque você está assustado? Aquele que subiu, tranquilo, relax, cool, Jesus love you. Ele mesmo que subiu vai volver. El dia que ele for, eu quero ver o que você vai ser, porque ele vai volver. Porque agora sabe o que me espanta? Espanta em português é assusta. Me assusta muito é que quem estava aqui com a boca aberta, Luiz, eram discípulos. Então você já imaginou a classe de membros que havia? Se os pastores se assustavam com isto, é isso que me deixa pensando. Se recuerda de Pedro? Um fantasma. Que fantasma que, Pedro? Que te passa? Homem, sou eu? Jesus? Eres nada. Se eres tu, Duda, me manda ir contigo. Bueno, mas venga. Caramba, ele era pastor. Vê a qualidade de cristianos. Estou falando daquela época. Hoje não é diferente, hoje é igual. Hoje, gente, hoje bruxo é cristiano. Hoje todas as pessoas são cristianas. Esotérico é cristiano. Hoje é moda ser cristiano. Qualquer pessoa é cristiano. E somos, pero somos como todos são. Se nós outros queremos ser diferente, nós outros vamos pagar o preço por ser diferente. Aí está a originalidade da palavra. Não é o bispo que te está ensinando, é a palavra. É isso aqui. Cristianismo é para bravo. Cristianismo é para guapo. Cristianismo não é para qualquer pessoa.
Jesús dijo: yo vine a poner hijos en contra de padre. Yo vine, dice la Biblia, yo vine a ocasionar divisão. Eu não estou dizendo que Cristo quer dividir a você, não é. Por exemplo, se Vitor está na mesma fé que eu, nunca vamos estar divididos. Mas o dia que ele comece a cair basado em isto, em isso aqui, ele vai estar dividido comigo. Porque ele já não vai mais querer a Cristo como eu quero. Ele quer como eu. Hoje mesmo ele às vezes eu estou parado, eu vejo: bispo, eu estava lendo uma coisa aqui, que minha cabeça quedou dando vuelta. E ele me mostrou uma frase tão sencilla. Ele disse: em la igreja não se briga, em la igreja se sirve. Eu disse: ai, que bonito essa palavra. Linda. Repita comigo: linda. Linda. De que resulta se não vivem? Isso eu já sei que a igreja não é para luzir, é para viver. Eu já sei, você não sabe disso? Ou não sabe? Mas queremos luzir. E quando não nos deixa luzir, nos ponemos tristes e nos vamos. E não é luzir, é servir. Não é luzir, é servir. Não é parecer-se esposo, é ser esposo. Não é parecer-se hijo, é ser bom hijo. Não resulta de parecer um bom hijo, porque você está luciendo para os vecinos, as amigas de tu mamá. É tu mamá que tem que ver que você é bueno, não as amigas. Então, para que você seja bueno para tu mamá, você tem que ser um bom hijo para tu mamá. E assim consecutivamente. Hoje vamos dar uma sequência que diz assim, isso é muito importante: eleição do sucessor de Judas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Capítulo 1, perdona-me, versículo 12. A prédica de hoje é pesadita, como sempre, né? Disse assim: eleição do sucessor de Judas. Você sabe quem é esse Judas, verdade? É aquele que foi chamado para servir a Jesus, mas é aquele que já queria vender a Jesus. Deus nos chama para servir e nós outros queremos lucir. Esse é o problema. Esse é o problema. Deus nos chama para ser pequeno, queremos ser grande. Quando Pedro lhe disse a ele: quem é o mais grande em meio de todos nós outros? Quantas vezes já prediquei isso a vocês? Jesus disse: Pedro, vem cá. O mais grande entre vocês é o que é o mais chiquito. Aquele que mais serve aqui é o mais grande no céu. Pedro não entendia desta maneira ao princípio, porque não tinha o Espírito Santo. Quando Pedro tinha o Espírito Santo, tuve o Espírito Santo, a colocação das palavras de Pedro era diferente. Se quer crucificar-me, crucifica-me de ponta cabeça. Eu para onde vou, se solo tu, maestro, tenho a palavra de vida eterna. Pedro cambiou, porque o Espírito Santo entrou em Pedro. Se o Espírito Santo não entra em nós outros não podemos cambiar nunca. E vou a alertar a vocês, gente: buscar a Deus sem ter comunhão com o Espírito Santo, redondamente você já está equivocado. Não há cristianismo na pessoa. Se não tem vida com o Espírito Santo, não há cristianismo, é a realidade. E mais temprano ou mais tarde, que se encontra aí com um problema grande, esse problema te vai derrubar, porque não há o Espírito Santo. Então, vamos falar sobre a eleição de um homem para substituir Judas. Disse assim: então os apóstolos volvieron a Jerusalém. Desde o monte del Olivo, ou del Olivar, como diz essa Bíblia, que dista de Jerusalém pouco mais de 1 quilômetro. Quando chegaram a Jerusalém, subiram ao aposento alto. Onde era aposento alto?
era em donde eles tinham como se foram na igreja, onde eles falavam das coisas de Deus. Aposento alto, ok? Donde se achavam Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateu, Jacobo, hijo de Alfeu, Simão, el celote e Judas, ok? El hermano de Jacob. Observa bem. Sabe que na Bíblia existiu 2 Judas, verdade? Você sabe. Depois, se não sabe, nós vamos falar sobre isso. Todos eles oravam e rogavam a Deus continuamente, em união de las mujeres de Maria, la madre de Jesus, e de seus hermanos. Um de esses dias, Pedro se puso de pé em meio de los hermanos que estavam reunidos, eram como 120 pessoas, e dijo: hermanos míos, tenía que cumplir-se a escritura, donde por boca de Davi se disse que o Espírito Santo, como ele era presente antes, habló acerca de Judas, el que guiou a los que prendieron a Jesus. Nosotros, observa, lo considerávamos como uno de los nuestros, porque era parte desse ministério, com lo que lhe pagaram por sua iniquidade. Judas comprou um campo, observa, pero se cayó de cabeça e su cuerpo se reventou por la mitad, e todas sus entranhas se derramaram. Como isto lo supieron todos os habitantes de Jerusalém, aquele campo se chama Acerdama, que em la língua quer dizer campo de sangue. En livro de los Salmos está escrito, que está escrito? Que sua habitação que é de deserta, que nadie viva allí, e com outro tome, e que outro tome seu ofício. Vou terminar aí com esse parágrafo mais. Se hace necessário que de aqueles que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus estuvo entre nós outros, desde que Juan bautizava, hasta o dia em que o Senhor subiu ao céu, um de eles se nos una para ser testigo de sua ressurreição. Então se señalaram a José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome El Justo, e a Maria, e em sua oração disseram: Senhor, tu conheces todos os corações. Vitor deve recordar muito dessas orações que hacemos. Tu conheces todos os corações. Muéstranos al qual de los dos has escorrido, para que tome la parte de esse ministério e apostolado, de la que Judas cayó por sua transgressão, para ir-se adonde lhe correspondia. E lo echaram a la suerte, e esta recayó sobre Matias, e a partir de entonces foi contado entre os 11 apóstolos. Ó bispo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer 3 coisas. Recuerde-se os missioneiros, que eu sempre digo a vocês, sempre: hoje você vai chegar à igreja e a igreja vai ter 70 pessoas. Você vai chegar amanhã na igreja vai ter 10 pessoas. Depois você vai chegar na igreja, você vai ver muitas pessoas novas. Outro dia você vai vir na igreja, já não vai mais ter aquelas pessoas. Gente, eu hablo isso, Viviana sabe, desde que eu abri a igreja. Isso é assim e seguirá sendo assim, e tem que ser assim. Não é minha vontade que isto aconteça,
Mas isso acontecia já na igreja primitiva. Isso não é de hoje. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Então, esta é a primeira parte que me chama a atenção. A segunda é: não há nadie poderosamente que se quede de pé sem ter comunhão com Deus. Se não há comunhão com Deus, mais temprano ou mais tarde, eu me vou, eu me caigo. Estou falando de mim, não estou falando do pastor, estou falando de mim. Eu me caigo. Tem que ter comunhão com Deus. De aí vuelve ao princípio da prédica. Se eu trabalho em Walmart, que devo fazer para crescer profissionalmente? Trabalhar, e trabalhar como? Bem, supongamos que eu trabalho com Ismael. Eu vou pôr todos os funcionários no bolsillo com 5 meses. Pongo todos no bolsillo, porque eu vou trabalhar como ninguém trabalha. Se ele vai valorar, são outros 500 pesos, mas eu vou trabalhar como ninguém trabalha. Eu vou chamar a atenção. Quanto vende essa pessoa aqui? Ah, esse tipo é bueno, sou eu. Quanto ele vende? 400, dá-lhe, foi para arriba. Eu tenho que vender 700. Se eu vendo 700, eu gino o coração de meu jefe. Pô, esse muchacho aí, você não viu nada. Você não viu nada. No outro mês 1.000, e no outro mês 5.000, e no outro mês 10.000. Não passa muito tempo, ele deve carro particular dele para que eu maneje. É óbvio, porque ele vai dizer: caramba, esse tipo é bueno. Esse tipo, desde que ele chegou aqui, minha empresa cresce. Isso é bíblico. Jacob com Labão. Jacob trabalhava tão bem que as ovelhas de Labão se multiplicavam. E um dia ele disse: vem cá, Labão, desde que cheguei aqui, o Senhor ha prosperado do negócio. Tu me vai dar um aumento de salário ou não? E Labão lhe quis fazer a mala arrugada e ele acabou comprando toda a terra de Labão. Deus. Então você vê que é uma coisa, isso é bíblico. Eu quero crescer em obra, tenho que trabalhar e trabalhar bem. Quero crescer com Deus. O que devo fazer? Trabalhar e trabalhar bem. Como vou trabalhar para crescer com Deus? Parar-me na madrugada, orar a Deus, ayunar, não poner cuidado quando as coisas estão contrárias à minha vontade, não poner-me triste quando a tristeza chegue. Eu tenho que saber pregar, eu estou trabalhando. É como se nesse momento Deus o viera mirando-me assim. É tremendo, hein? Caramba, tu não desiste mesmo, hein? Pelo amor de Deus, suelta o eso. Soy um pitbull, esse é o eso eu não suelto. Ele vindo isso, ele me vai honrar. Ele não me vai abandonar. Ele não me pode abandonar. Então eu cresço. Em onde vou a crescer? No trabalho. Em onde vou a crescer? Servindo. Eu não vou crescer luciendo-me. Eu não vou chegar em uma empresa luciendo-me. Eu vou chegar na empresa, você trabalha na empresa, chega em sua empresa e põe seu boots, põe sua roupa e começa a trabalhar. Trabalha as 8 horas que você tem aí para você ver. Deixa o chefe chegar e você está lavando banho, você está limpando já. Ei, vem cá, que você está sendo limpando. Não, pelo isso de aí é outro quilômetro. Põe no chefe, deixa de você porque estava tão sujo aqui. Os clientes iam usar o banho e estavam olhando o mar. Tranquilo, deixa que eu lo limpio. O chefe, quando voltei a espalda, ele já pensa diferente de você. Ele pensa algo diferente de ti. Ele disse: escúchale, que pessoa humilde, que pessoa buena. Ele pensa algo bueno, diz: você cresce no trabalho. É o mesmo com Deus. Então, essa é a parte buena. A outra, Vitor, capta. La outra é que nada quitava a fé de los apóstolos. Venga cá. Você vê que aí tinha 12.
11, né? E aí? O que vamos fazer? Judas traicionou. E aí? Ai, bendito, que bendito que nada, meu. Onde está o outro para tomar o lugar dele? Onde está? Temos que seguir. Onde está? Vê que coisa gloriosa. Captou, né, Vitinho? Não é ser diante, não. Captou, né, Vitinho? É isso. Não há tempo para mirar para trás, não. É tempo, caramba, o que vamos fazer? Qual é a solução? Como que vai ser? Porque sempre vai aparecer aquele que lhe é dado oportunidade e que ele derra. Eu quero deixar bem claro que eu estou falando de uma maneira general. Ele me dá uma oportunidade na empresa dele. Acabou. Ele só tem que dar-me a oportunidade. O restante sou eu. Sou eu que brego. Ele já não tem mais que bregar. Só quero a oportunidade para trabalhar. Guarda isso. Para trabalhar. Eu posso utilizá-lo de outra maneira. Ele me dá a autoridade para trabalhar, mas eu não trabalho, eu busco. Chego sempre por aí. 8 da manhã eu chego 8h40. E que passou? Você me quebrou o carro? Mentira. Você morreu el perro? Mentira. Minha mamãe estava enferma. Mentira. Cada dia mata um da família, porque chegou atrasado. Então, o jefe está vendo isso. Ele não está agindo para trabalhar, ele está agindo para lucir. Ele não vai chegar lejos. É o mesmo acá no Evangelho. Então, quando chamaram, disseram toda a história. Mira, este é aquele que foi dado a oportunidade e ele, você sabe, ele vendeu Jesus por 30 moedas e aquele dinheiro, ele disse ele, o comentário é que ele comprou na terra. E nesta terra ele se caiu de cabeça, se lhe explotou e saiu nas entranhas. É uma coisa que depois nós vamos falar sobre isso, que já deve ter de cabeça perguntando, pera-te, pero Judas não se ahorcou? É que no Evangelho de Mateus mostra que ele comprou um terreno e se caiu de cabeça. E no outros evangelhos, ele então foi ahorcado. Ok? Então depois nós vamos falar um pouco sobre esse tema. O ponto aqui é demonstrar duas classes de muerte desta pessoa. Em outras palavras, el dicho de hoje, entenda-lo bem por el amor de Deus. Quem está mirando também, se não entende, pergunta. Antes de juzgar, pergunta. Então, se mire-me acá, observa bem. Há duas coisas aqui. Este que traicionou, este que vendeu, ele se murió. Ok? Os outros poderiam desanimar-se e parar. Eles disseram, não. Vamos reunir aqui e vamos ver quem é que vai fazer a obra no lugar dessa pessoa. Que quer dizer isto, bispo? Lo que eu já disse a vocês, a obra nunca para. Eu canto, se eu não quero cantar, outro canta. Eu toco, eu não quero tocar, outro toca. Não há nadie insubstituível para Deus. Não era o que Deus queria ser. Não, esta não é a vontade de Deus. Na matemática de Deus não há resta, só há suma e multiplicação. Não há divisão e nem resta. Mas recorde-se, os números somos nós outros. Somos nós outros que decidimos se vamos para adelante ou se quedamos para trás. E a história já vai repetindo. Ela se repite com o matrimônio, ela se repite hasta que você não encontre a Jesus verdadeiramente. Sua história vai quedar repetindo-se. Por isso que tem pessoa que se casa 5 vezes, que está tudo bem, pode casar 50, não é? Está tudo bem. Você tem direito em buscar ser feliz.
Eu não critico, não. Podem tentar casar 50 vezes, é pouco. Eu não estou criticando, não. Porque você tem o direito de ser feliz. Mas há um momento que você tem que parar e dizer, pera, eu já casei 49 vezes. O que está passando? Será que 49 vezes? Você tem que ver, pera, onde aí eu tenho o quê? Melhorar. Aí entra Jesus em sua vida, pero Jesus entra nisso, não entra na igreja, entra Jesus em sua vida, e você diz, espera, tenho que cambiar. Quando você pensa, tenho que cambiar, acabou. Seu marido ganha na loteria, e você também ganha na loteria quando ele disse, vou cambiar, que em aquele momento Cristo entrou nele, acabou, aquele é seu matrimônio. Hasta o dia que Jesus vuelva, aquele é seu esposo, aquele é sua esposa, acabou. Deus traz a pessoa certa para você, mas Ele tem que transformar a você. Esse é o ponto. Deus traz a empresa e dá a você, está aqui, ó, essa empresa aqui é sua. A única coisa que Deus quer é que você se convierta. Se você está com Ele, acabou. Acabou. Sua empresa sube como um cohete. Ela não cai nunca mais. Nunca mais vai cair. Pô, eu vivo isso. Eu vivo isso constantemente. Não cai. Não cai. A enfermidade entra em você e está. Porque vai entrar, porque você é humana. Pero ela entra e sai. Ela não se queda. Ela não deixa sequela. Já passa. É para exercitar sua fé. Você não se cai com ela. Você não é aquela cristiana que quando se enferma se queda triste. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu já pastoreei pessoas que como era difícil. Pastor, pode falar com você com ele. Pastor, eu quisiera hacer uma pergunta. Por que eu quedei enferma? Por que Deus permite essas coisas comigo? Por que não? É porque você tem vecina? Sim. Tu vecina pode passar por isso? Não, as coisas não são assim. Você está passando por isso, dobra sua rodilha. Clame a Deus. Aí você vai crescer. Eu também me enfermo, poucas vezes sim, mas eu também me sinto mal. Você se entristece, eu não. Você quando te tira um punhetaço pela espalda, um cuchillo bem afilado pela espalda, que você sente. É o mesmo que eu sinto. Uma mesma coisa. Só que uma força me disse, você não pode parar. Levanta a cabeça. Eu não te chamei para chorar. Te chamei para você pregar. Eu digo, não, está tudo bem, pô, tranquilo. Quem estava chorando aqui? Eu não vi. E vida que sigue, é para adelante. Sua carne siente, mas seu espírito não pode ser contaminado por essa tristeza. Seu espírito tem que ser mais grande que sua carne. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Você passa e você consegue passar. Vê, nome, você passa. E quem não tem esta força do Espírito Santo, não passa. Ele não passa. É como se o diabo já supiera hasta onde ele deixa você ir. Predicava tanto isso, né, pastor, na classe dos predicadores. O diabo sabe quem é Roberto. O diabo sabe quem é Victor. O diabo sabe quem é cada um de nós outros. E o diabo, ele sabe, ele diz, pera, Roberto, eu devo ele ir hasta aí. Adi, eu lo tumbo. É que a mim ele já perdeu as mídias, ele não sabe de onde me tumba mais. Ele pode levar-me de onde ele queira. Ele não me vai tumbar nunca. Por lo contrário, eu transformo as coisas. E assim tem que ser. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser forte. Alguém tem que ser forte. Eu não posso derrotar-me. Então, se o diabo me perde, esta já vai esta aqui, ó. Aqui, pero aqui, como você vai derrubar ele aqui? Você não sabe? Não sabe. Não. Pega cá. Eu vou dar uma classe. Aí o diabo se reúne no inferno. Aí uma reunião de demônios.
e ellos saben onde te vai tumbar. Cada um sabe. Sabe aquela coisa que ustedes chamam, a gente chama, o ponto de debilidade de cada ser humano? Você já escutou essa palavra? Cada ser humano tem um ponto débil. Meu amor, quita isso de você. Você só não tem ponto positivo. Que teria de débil, meu amor. Jesus já venceu no Carvalho. Não é nada de debilidade em você, não. Ah, não, você passa alguma coisa com meu perro. Ah, você compra outro perro. Ah, você passa alguma coisa com meu amigo. Não, aparece outro amigo. Nós não podemos estar presos a isso. É isso que o diabo quer. Se ele percebe que há uma debilidade em mim, ele me vai cachar amanhã. Perdona-me a expressão, está mal essa expressão? Ele me vai atrapar amanhã. Ele não pode ver nenhuma debilidade em mim. Aí, se ele sabe que no momento difícil você transforma a debilidade em alabança, em glória, em alabar a Deus, o diabo jamais ele traz problema a você. Ele diz: o Deus está louco, vai trazer problema a ele canta. Eu trago problema a ele cria mais seminário. Eu trago problema a ele põe a igreja para cima. Melhor não trazer problema para ele. E o diabo ele começa a respeitar a você. Mas como o diabo termina, ele não pode tocar em você. Ele toca quem está lá do sonho. Esse é o problema. La Piedra já foi cantada, e Vitor sabe muito bem, 5 meses atrás. La coisa vai prender, hein? Temos que ser fuerte. E la coisa prende. E vou dizer a você, 2026, se você não se aferra com Deus hoje, em 2026 você não vai estar. E não é falta de respeito. Mira-me a mim e diga lo mesmo, bispo. Se você não se aferra a Deus, em 2026, você não vai estar. Isso é um hecho. Eu não vou estar se eu me muero. Capaz que o Espírito não venha aqui. Vitor vai ralar a perna de Vitor. Despierta na hora de abrir a igreja. Eu não vou parar. Essa é a questão. Ponga dentro de sua cabeça, gente, que o caminho que você está, ele não tem curva. Ele não tem regresso. Ele não tem retorno. O caminho que você está é para adelante. E isso é tudo o que uno tem que ter. Isto é a igreja primitiva. Assim é. Murió uno, se matou uno e se dio, se reúne e disse: vamos seguir na fé. Vamos na fé. É isso que faz que Deus ele se sienta feliz com você. Ok? Um funcionário saiu de sua empresa, não se preocupe, o que mais existe são funcionários. Outro vai aparecer. Não se preocupe por isso. Você não tem que abater-se, porque o que é suyo está guardado por Deus. Por algo, Deus te deu isto. Por algo Deus te deu isto. Então se refresca a cabeça. Muita calma nesse momento. Muita calma, respira profundo. Muita calma. Uma vez um empresário me deu assim: eu vou vender minha empresa. E eu diria a ele assim: não venda não. Não, eu vou vender minha empresa. Não venda. Não, está bem, pues, venda. Pero me haga um favor, queda com pelo menos 40%, 30%, 20%, 10%. Ué, por quê? Porque você é capaz de voltar à mesa de novo se um dia você necessita. Agora, se você der tudo, pode ser que allá adelante você necessite recomeçar e suas forças já não serão mais a mesma. Que a força de hoje. Então, cabeça no lugar. Graças a Deus me escutou uma vez mais.
me escutou uma vez mais. E não isso. E hoje a empresa vale pelo menos 20 vezes mais do que valia antes. E um dia ele me chamou e me disse: eu não sei. Eu pergunto as coisas para você me responde como uma pessoa que você fuera um empresário forte. Eu digo: eu sou um empresário forte. E quem te digo que não sou? As palavras que saem de minha boca é Deus falando a você. Por isso que sai bem, porque você hace caso. E ele, hoje a pessoa vê, caramba, minha cabeça em aquela época, se eu hubiera hecho, eu não estaria tão bem como eu estou hoje. Por que a pessoa passa por isso? É Roberto, não, que Roberto, o quê? Mira aí, aquele que vendeu e que morreu, no outro dia já estava buscando sucessor para ele. Vem cá, quem vamos pôr ele no lugar de aquele conte? Ele tipo nem se pudriou, não há tempo que perder. Sei lá, a vida é essa assim, não é este pastor, não é esse pastor, não é esta pessoa, não, é Deus. É Deus, não. Não, mas você disse assim porque foi você. Não, é que foi eu. Gente, se eu estou em Brasil e o pastor Vitor sube aqui, entenda toda a autoridade, todo o poder, todo o discernimento que estaria sobre o bispo, tem que ser trasladado imediatamente a ele. Poderia ser Dino, qualquer, é impressionante, qualquer. Quando sube aqui, é dominado por ele Espírito Santo. Óbvio que vai depender de aquele que foi chamado para estar aí, que ele vai ser na madrugada antes de vir a ser o culto. Quantas vezes ele vai ler o mensagem, ele vai estudar o mensagem, depende de como ele vai trabalhar aqui. Mas espiritualmente, toda a unção, todo o poder, mas todo o cielo está a mandato de aquele pastor. Não há um pastor melhor que o outro, não existe. Não existe. Há pastor que trabalha com mais seriedade, pero um melhor que o outro não existe. E se há melhor e pior, me coloquem no último de la fila. Eu não tenho nenhum problema com isso. Quero ser o pior que existe. Não há nenhum problema com isso. Porque para Deus não há isso. Para Deus há aquele que trabalha. Esse pastor trabalha, sim. Ele ayuna, ele ora, ele lê a Bíblia, ele está preocupado, Bueno, com esse pastor eu estarei. Não importa quem seja. Amém? Então, vamos aqui dar uma repassadita aqui. Uma repassadita. Jean, que necessita uma pessoa para ser ascendida em seu trabalho? Disciplina e trabalhar e fazer diferente. 3 coisas para Jean. Disciplina, maravilhoso. Vitor, dá-me um vasito, se não for pedir muito, homem. Disciplina, trabalhar, verdade? Porque há muitos que têm disciplina, mas não trabalham. Disciplina deles, graças, Vitinho. Disciplina deles chega até o horário do almoço. Do almoço para trás, o cérebro desconecta, não trabalha mais. Você sabe que é assim, Maia sabe que é assim. Sabe 8 da manhã, quando é depois das 12, Maia. Vagabundo está andando em shopping center por aí. Parece que eu estou aí, verdade? E se não estou? É assim, não vai ter nada que vai trabalhar para você com ímpeto, com intrepidez, se ele não tem disciplina e querer trabalhar. É que há que querer trabalhar. Há que querer trabalhar. Uma buena médico é aquela que quer ser médico. Um bom pastor é aquele que quer ser pastor. Se ele não quer, um bom ciclista é aquele que quer ser ciclista.
é aquele que quer alimentar-se bem. Ele será diferenciado, porque ele trabalha em qualquer parte da vida. Nós outros decidimos ser cristianos. Que cristiano temos que ser? Um cristiano. Há que trabalhar, sim, ayunar, orar, ser fiel a Deus, perseverar. Mas quais são os cristianos de hoje em dia? Creio que Jeová não quer que eu vá na igreja, porque me mochou a pata. São cada coisa que eu não entendo. Eu já disse a vocês. Suena meu telefone, allá em Panamá. Alô? É o pastor Roberto Reis? Sim, é o reverendo, diga. Eu quisiera pedir a você se você poderia cambiar o pastor de aqui. Eu mirei quando o pastor trabalhava aqui. Não é que às vezes eles usassem isso com o outro obispo. Senhora, o pastor de aí, ele vai sair de aí quando o Espírito Santo quer que ele saia. Então se eu me vou, vai, tchau. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não é assim a coisa. Mas a pessoa quer ir à igreja da maneira que ella querem. Assim não funciona. Gente, se fora da maneira que eu quisiera. Da maneira que eu quisiera, nem aqui eu estaria mais. Mas não é como eu quero. É como Deus quer. Eu hago coisa em contra de minha vontade, porque ela é a vontade de Deus. Bispo, você não tem medo de falar isso? Não. Claro que não. Óbvio que não. Quantas coisas você escuta na igreja que a você não lhe gusta? Você não me vai dizer que nenhuma que é mentira. Porque você escuta o que não lhe gusta. Mas você peleia dentro de você. Espera-se, isso é Deus falando. Deus quer que eu cambie. Porque você tem esta força e eu não posso ter. Temos que lutar em contra de isto. Não é Deus que quer que eu cambie. Que se haga a vontade de Deus, não a minha. É a vontade de Deus, não a minha. Ô Bispo, você quer vir para cá? Vê aí o que você tem aí. Hace um trading de los carros, ou deixa todo por aí, vem cá para cá. Não, é que não é assim. É Deus que hace a coisa. Não é uno que hace a coisa, é Deus. Então, quando uno está servindo a Deus, uno serve desta maneira. Quando uno está trabalhando bem, ele trabalha desta maneira. Não há em um trabalho, é um exemplo, tá? É um conselho. Em um trabalho, você não pode, eu sirvo na mesa. Você tem um tempo livre de servir na mesa? Tenho. Não está sendo nada. Varre. Vai varrer. Não se preocupe. Deus te vai revelar a sua jefe. Vai varrer. Ao invés de estar em um celular, porque não tem nada para ser, varre. Vai ser alguma coisa. Você verá se você tarda para você crescer nesse trabalho. Você cresce assim, a las mídias, porque é trabalho. Graças a Deus. Tino, o mesmo tema de crescer em um trabalho, por exemplo, compara isso em crescer em uma presença de Deus. Em um trabalho, já digo que há que trabalhar, há que ter que disciplina. Compromisso, disciplina e trabalhar. Tino, levando isso para dentro da vida espiritual, que necessita um membro de uma igreja, um membro de Cristo para crescer. Em tua opinião? Para mí lo más importante es la confianza, o sea, que yo tenga, que Dios sabe el corazón de cada persona. Tiene que ser uno de confianza de Dios. O sea, yo creo que hay que ser la responsabilidad. Yo le estaba diciendo a Pastor Víctor que cuando yo fui la última vez para limpiar la serie
limpiando las ventanas, eso, Miriam era la que se encargaba de limpiar las cosas. Yo estaba limpiando y yo estaba diciendo, mira, yo necesitaba esto de estar limpiando, y me retumbaba en la mente, no hay nada más humilde que limpiar, ¿verdad? Y entonces, rápido ahí pensé, como que Dios te muestra y dice, el diablo sabe limpiar. El diablo sabe limpiar también. Es la forma que tú limpies. Él limpia para crecer, él limpia para que lo vean, él limpia para eso. El diablo sabe predicar, el diablo sabe la palabra, que no sabe el diablo ni la palabra. Ah, mira aqui, vocês estão escutando? Você vê que interessante, é verdade. O diabo sabe predicar, o diabo é pastorzaço. O diabo conosco a palavra mais que todo. Interessante isso, vê? Fui limpiar e retumbou em minha cabeça. O diabo também sabe limpiar. Sabe? Claro que sabe. O diabo sabe predicar? Claro que sabe. O diabo conhece a palavra? Claro que sim. Aí ele termina. Lo que o diabo não sabe é viver a palavra. Acabou com o diabo. Pobre diabo, vou morar por ele. Você vê que interessante, sabe tudo e não sabe nada, porque ele não vive. Ele não vive a palavra. É quando ele encontrou Jesus, graças a Deus, maravilhoso. Quando ele encontrou Jesus no deserto, ele usou a palavra, transforma a pedra em pão. Porque está escrito que você pode fazer. Ei, você tira de aqui. Los Angeles te agarrarão. É só você dar ordens a Los Angeles. Está escrito, claro, Salmo 91. Está escrito. Vê que o diabo levou a palavra para vencer Jesus. Só que o diabo levou a palavra que ele não vivia. A diferença era que Jesus conhecia a palavra e vivia. Matou o diabo. Quando ele dijo transforma em pão, Jesus tirou a palavra para trás. Sim, eu sei que está escrito. Está escrito também que não só de pão viverá o homem. Matou o diabo. Disse na Bíblia que o diabo saiu. Foi allá em Hermol, depois volviu. Quando ele vuelve, ele diz, mira, tudo isso aqui eu te dou, se você me postrado, me adora. Diz, não, só a de hoje eu postraria e darei glória. Vuelve o diabo de novo. Depois o diabo vuelve de novo, com outro mensagem. E o diabo vai estar sempre apresentando a você mensagens. Só que os mensagens do diabo são vazios, porque ele não vive. Ele não vive. É como nos casamentos, com todo o respeito a todos os famosos, é como no casamento dos famosos. São bonitos pra caramba. Um bolso que dá de regalo custa $500.000. Eu vi hoje na manhã. O chamaquito deu um bolso para uma brasileira, $500.000 de chuleta, meu, 5 casas. 5 casas em um bolso. Desse tamanho na carteira. Desse tamanho aqui. Na marca que eu nem sei que marca é esta. $500.000. Sabe o que aconteceu? Parece mentira. A muchacha chegou, passa 2 semanas, uma semana, a muchacha chama um influencer botinchoso que tem esse programa em Brasília e fica cá. Quer uma notícia boa aí? Nuevecita, fresquita de paquete. Sim, vou deixar meu homem. Como vai ser? Vou deixar meu esposo. Isso, vou deixá-lo. Aí esse muchacho chamou o homem. Hoje eu vi hoje na televisão. E digo a ele, por consideração você, vê que tristeza. Você sabe que você vai divorciar-se. Eu digo, o que passou que divorciar? Só vivia num momento glorioso. Semana retrasada eu dei um bolso a minha esposa de $500.000. Ela está super feliz. Hasta eu estaria. Não uso o bolso, eu estaria. $500.000. E esse homem digo a ele. Ele digo, pera-te, não anuncia nada, não mira a situação dessas pessoas. Não anuncia não. Nédia, eu conversar com Nédia primeiro. Aí ele vai e conversa, vem cá, meu amor. É verdade que nós outros vamos nos separar? Que homem que se presta a isto? E ela disse, sim, é verdade. Aí ele chamou ela, amigo dele, pode anunciar. Pela vida dessas pessoas, e não é mentira, isso é verídico.
Hoje eu vi, eu quedei atônito, de caramba, que passou? Como é a vida? Pero é assim, é matrimônio sem veracidade, não tem compromisso. Você quer viver assim? Eu não quero viver assim. E biblicamente nós outros somos assim. Haria todo por el papito Deus, será? Será? Estarei contigo até o último dia de minha vida, será? Será? Meu amor, eu miro para o espejo e eu digo assim: Roberto, eu te vou amar até o último dia de sua vida. Meu espejo me responde: será? É o próprio espejo. Gente, nós estamos vivendo um mundo, mas um mundo tão fraudulento, que você não sabe mais crer em nada. Eu estava hoje falando com o pastor sobre isso. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Temos que crer, sim. Temos que acreditar. Temos que acreditar que existe pessoa boa. Por mais que não exista, creia que existe. É melhor viver assim. É melhor viver com esperança que viver sem esperança. Então, graças, Dino, por sua participação. Mira, termino. Que você crê, querida, como você vê o desenvolvimento em um trabalho, o que uno tem que fazer, e leva isso para dentro do cristianismo. Como você vê esta comparação, querida? Cualidades que le convienen a la persona que lo haciendo. Está alineado con la creencia, está alineado con las normas, está alineado con lo que se hace. Y en este caso, la persona que se menciona era justa. Para ellos era como la carta que él trajo de presentación, que a esta persona le dicen el justo. Es como que es lo que representa un cristiano. Não havia me fijado em isso. E Vitor, põe a corbata em ele. Repita de novo. Mira que interessante, Vitor. Esta pessoa era quem, Miriam? Justa. Eu não havia fijado em isso. Por isso lo estavam buscando. Por isso lo denominaram. Y básicamente el ser, en este caso, es escogido para un ascenso dentro de, ¿verdad? Ya para cubrir un espacio. En relación al cristianismo, muchos cristianos vemos que le hacemos un favor al mismo Cristo, al mismo Dios, de estar en ese espacio. Cuando tenemos esos espacios que cubrir, es un privilegio cubrirlos. Básicamente, como es el corazón de la persona, para ser cristiano hay que amar a Cristo. No hay otra manera. Viu, Vitor, o que hablamos ayer? Você viu a palavra agora? É como se fosse um favor. É o que hablamos ayer quando estávamos subindo al monte. O cristianismo hoje, a gente se siente que é um favor que eles estão fazendo quando eles falam de Cristo. Sabe? É um prazer, é um favor que um rapeador, que um cantante urbano, que um artista, que é um favor para eles, um Neymar, é um favor poner uma cintita escrito 100% Jesus. Meu amor, favor é ter a perna que você tem, que é Deus que te dá. Mas nós outros estamos assim. Ah não, eu já fui à igreja hoje. Como se você estivesse sendo muita coisa. Eu estava falando isso com o pastor ayer. Eu dizia a ele, Deus, Ele tem que estar muito feliz comigo porque sou pastor. Mas se eu não quero, Deus usa outro. E se eu não hablo, la mula habla. Diz na Bíblia bem claro, se tu te callas, as pedras clamam. Deus é Deus, gente. Temos que volver a esse pensamento com Deus. Temos que volver a dar essa honra e essa glória a Deus. Não exponermos em lugar de vanagloriosos. Ah, você viu quem se entregou a Deus? Quem? Michael Jackson.
Uma pessoa normal que se entregou a Deus. Deveria dar graças a Deus que Deus aceitou essa pessoa. Pecado de luxúria. Quantos pecados essas pessoas e eu cometi, você cometeu? É um prazer para nós outros saber que Deus chamou a nós outros. É um prazer. Eu sempre, Vitor sabe como hablo de la mamá dele. Vitor sabe. É uma dádiva ter madre como a que Vitor tem. Eu sempre lhe digo a ele, você tem que dar graças a Deus por ter uma mulher assim. Graças a Deus Jean tem que dar por Viviane e por Ismael. Mas muitas graças mesmo. Nasceu em lugar certo. Ah, não. Hoje quem luce são os hijos. El hijo não existia sem o papá. E assim somos nós outros somos os que nos lucimos muita coisa. E sem contar que às vezes temos vergonha de falar de Deus, vergonha de carregar uma Bíblia. Temos vergonha de carregar, quando seria uma honra. Eu disse ao pastor Vitor, nós outros fomos em um concerto que estava Marcos Witt. Conheci Marcos Witt quando ele começou em Panamá. Apoiávamos na iglesita que ele ia, ele não tinha nada, um cassete assim ele gravava para passarmos lá ofrenda para ajudá-lo. Eu disse ao pastor, se ele é ele mesmo, ele entra em um show, ele carga uma Bíblia desse tamanho assim, ele nunca entra sem uma Bíblia. Ele não canta solamente. Ele termina de cantar e ele lê a palavra. Hoje em dia, por vida, isso não existe mais. Hoje em dia, só vêm acá para agarrar as tiqueteiras. É Bíblia não, minha irmã. Cantar 2 cançõesitas aí, genar o bolsillo de dinheiro e vamos para a Flórida de novo comprar outra mansão. E assim é a vida, mas está tudo bem. Ele vem e saca na Bíblia. Gente, temos que dar honra e glórias a Deus. Honras e glórias a Deus. Amém, Miriam. Queridos, já está tarde, 8h30. E na outra semana, eu quero já adelantar, nós outros vamos estar falando particularmente sobre a chegada do Espírito Santo. E aqui estamos indo por tema e vamos falar sobre a chegada. Como o Espírito Santo chega? Como você sabe que o Espírito Santo ele já está cerca de você? O bispo, podemos sentir? Sim. Podemos saber quando o Espírito Santo está cerca de um. Podemos saber. Eu vou mostrar isso a você na outra semana. Você vai perceber quando o Espírito Santo está dentro de você, já está tocando em você, você vai começar a ver o Espírito Santo. Porque se por casualidade o diabo aún está, porque a única coisa que o diabo não quer, não é que você não entre na igreja, esse é o primeiro passo. Por isso que as pessoas passam delante da igreja e não conseguem entrar. Isso também aconteceu comigo. Eu não encontrava a igreja. Buscando a igreja não encontrava. Porque o diabo ele sabe que tudo começa aí. Depois chega um momento que você já é da igreja. E então chega o momento que o Espírito Santo ele quer sediar a você. Isso se chama bautismo com o Espírito Santo. É quando ele já não está mais ao lado e ele já quer entrar. E eu digo a vocês que alguns de vocês já devem ter as 2 pernas do Espírito Santo adentro de você. Então, vamos entender isso, a chegada do Espírito Santo. Como ele vem. Sabe quando você disse assim, você para você mesmo, você se conhece. E você diz, caramba, mano, eu cambiei muito. Se você já se hizo esta pergunta, é uma buena evidência de que o Espírito Santo ele já está dominando você, ele já está entrando em você.
Não há outra maneira de ver o Espírito Santo em uma pessoa. A única maneira é cambio. O Espírito Santo cambia a você. Os frutos são diferentes. Seus pensamentos cambiam. As pessoas que estão a seu lado dizem: pero essa é mami? Não, essa não é mami. Não, essa não é mami. Você cambia. O Espírito Santo cambia a você. O Espírito Santo cambia a mim. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nada mais. E há aqueles que, há cristianos que se esforçam, se demonstram, querem mostrar que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é assim, ele vem por fruto. Por seus frutos se vê que Espírito está em você. Frutos buenos, árbol bueno. Frutos malos, árbol malo. Amém? A Bíblia diz: não sale de uma fuente água dulce e salada. Ou sale dulce, ou sale salada. Então você não vai conseguir passar por muito tempo soplando água dulce. Porque se há salada aí, um dia vai sair água salada. Então vamos estudar sobre isso. Amém, meus queridos? Pónganse de pé. Graças por uma noite mais de que vocês estejam aqui para escutar a palavra de Deus. Muitas graças, Jesus, por esta noite. Padre querido, Padre amado, que esta palavra, Senhor, esteja em los corações de cada pessoa em Panamá, em Honduras, onde chega esta palavra, Senhor. São muitas as pessoas que te buscam, são muitas as pessoas que querem ter comunhão contigo, Senhor. Mas a comunhão contigo, Senhor, é de viene de trabalho, é de viene, como disse João, é de viene de compromisso, é de viene, Senhor, como digo Tino, de uma vivência da palavra. E como ele mesmo disse, o diabo também limpia, o diabo também predica, mas a diferença é que um limpia com verdade, outro predica com verdade, e aí está o feeling. Graças por inspirar a la missioneira Miriam, por hacer-nos ver aquele que foi escolhido. Ele tinha algo que chamava a atenção, e esse algo, Senhor, porque ele era um homem justo. E Miriam então disse, em la visão de ella, para ser escolhido, para servir a Deus, Deus tem que ver que uno é justo. Padre querido e Padre amado, graças te dou por uma noite mais. Graças te dou, Senhor, por cobrir todas as pessoas da igreja. Graças te dou, Senhor, por todo, por a igreja de ayer, do ano passado, de este ano. Eu te dou as graças por todos, Senhor. E estou seguro, Padre, que em 2026, Senhor, muitas vidas serão salvadas para ti. Muitas, Senhor, muitas pessoas se convertirão a ti. Este é nosso trabalho, incansavelmente trabalharemos, incansavelmente permaneceremos lutando. Padre, leva-nos em paz e em segurança em nossos hogares, livrando-nos de todos os males. Bendice a prática de viernes, Senhor, que estaremos praticando com o grupo Frutos de Alabança. Bendice a los que estão aprendendo, Senhor, a tocar o piano, a guitarra, para adorar a Ti, para cantar para Ti, para crescer em Tu presença. Bendice e consagra nossas vidas. Nós outros assim te lo pedimos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Diga: assim seja, assim será. Amém. Graças a Deus. Dê aplauso para Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Queridos, aqui
aqui está o gasofilaço, o alfoli, melhor dito, e o gasofilaço, você que quer dar sofrida, você que quer colaborar, este é a gosto. Deus me